Olá, internauta, eu sou Géser Batista e nós estamos aqui mais uma vez para uma reportagem especial da RWC-TV. Você, nosso internauta que nos acompanha, deve ter assistido aqui na programação da RWC-TV a entrevista com o prefeito Jaison Cardoso a respeito da renovação de contrato da empresa de transporte Santo Anjo aqui na cidade de Imbituba. Entre as principais alegações do prefeito estava, primeiro, a possibilidade de renovação, não havia um impeditivo legal. Outro motivo que o prefeito alegou é que, em havendo uma cessão do contrato, em não havendo a continuidade do contrato, haveria uma indenização a ser feita para a empresa Santo Anjo, que alegaria prejuízos no decorrer do tempo que teve a licitação aqui a seu favor. E outro motivo que o prefeito alegou, esses três principais motivos, era que uma nova licitação levaria a um processo de pelo menos em torno de um ano e mais um tempo. Todo esse tempo a comunidade continuaria com o transporte em péssimas condições. Além disso, em contrapartida, segundo o prefeito, houve uma série de vantagens, como alguns ônibus reformados aí, que diminuiriam a idade média da frota aqui na cidade de Imbituba, outros ônibus novos que estão por vir e ainda outros processos que vão acontecer aí durante todo o período de renovação do contrato. Mas, como é sabido por toda a comunidade e toda a região, algumas pessoas, algumas autoridades constituídas, como, por exemplo, o vereador Anderson, que nos acompanha aqui no estúdio, você já está vendo ele aí no nosso estúdio, uma das pessoas, ele e muitas outras, acham que poderia ter sido diferente, ou pelo menos que alguns pontos poderiam ter sido diferentes. A RWC-TV cumpre o seu papel aqui de trazer todas as situações e levar aí a você, internauta, a nossa comunidade, a toda a região, as diversas possibilidades de interpretação de um fato tão importante quanto esse. Como a gente já conversou e você já acompanhou a entrevista do prefeito Jaison Cardoso aqui na RWC-TV, hoje é o dia de a gente conversar com o vereador Anderson. O vereador é uma das principais vozes que tem dito: olha, não é bem assim. Boa tarde, vereador, um prazer tê-lo aqui na RWC-TV. Boa tarde, Géser. Boa tarde aos internautas, telespectadores da RWC-TV. É um prazer sempre estar aqui, né, na RWC-TV, podendo passar a informação aos internautas, as informações sobre os assuntos mais polêmicos ou os mais necessários de se passar essas informações no município de Imbituba. Já tive a oportunidade e o prazer de estar aqui uma outra vez no debate sobre a Casan, a renovação ou não com a Casan, um debate bastante saudável e que trouxe bastante esclarecimento com o vereador Dornin no município de Imbituba. E agora estamos aqui mais uma vez para fazer questionamentos, observações e o nosso ponto de vista quanto à renovação com a empresa Santo Anjo no município de Imbituba. Certo, vereador. Então é bem essa a nossa intenção, como eu já fiz no enunciado aqui da nossa entrevista, e eu já fiz bastante breve um resumo, né, das principais alegações do prefeito, né, da necessidade ou dos motivos que levaram à renovação, mas o senhor contesta que esse não seria o melhor caminho. Gostaria, então, como a gente deu liberdade ao prefeito de esclarecer os seus motivos, queremos que o senhor apresente aí os seus motivos que fazem o senhor acreditar de que esse não foi um bom negócio para a cidade. Por favor, vereador. Olha, Jesse, na verdade não é nenhuma contestação do que o prefeito tomou como atitude. Eu acho que a renovação ou não faz parte do Poder Executivo, né? Mas nós, como Poder Legislativo, como um vereador que tem trabalhado desde o início do mandato pelo transporte público, eu me senti na necessidade de fazer esses contrapontos, de trazer essa informação, uma informação real, uma informação baseada em documentações que eu tenho, inclusive aqui em mãos, relacionada ao transporte, e essa é a necessidade de passar realmente para a população as consequências dessa renovação automática sem licitação para a população de Imbituba. Para resumir um pouco do meu trabalho relacionado ao transporte, em fevereiro de 2013, dia 14 de fevereiro de 2013, eu entrei com um requerimento solicitando todo o processo licitatório do transporte público em Imbituba. Naquela oportunidade foi me dado um número bastante elevado de documentação. Eu levei aproximadamente 6 horas para fazer um estudo de todo esse processo licitatório. E fiz um requerimento que apresentei na Câmara de Vereadores. O requerimento foi
concluído dia 15 de abril, o de número 007/2013, na qual tive algumas observações bastante importantes. Uma, inclusive, que talvez a mais importante desse estudo, foi que nesse estudo do processo licitatório, eu descobri algumas situações que até o próprio município não tinha. Por exemplo, a renovação, o final do contrato com a Santo Anjo, que o município apontava como sendo 2014, nesse estudo ficou bem claro que se encerrou em 2013 e não em 2014. Por quê? Porque o processo licitatório iniciou em 2003. E de 2003 a 2013 se deram os 10 anos de licitação. E tinha esse questionamento de que ano acabava e a gente conseguiu descobrir no processo licitatório. Uma outra coisa que precisa ser muito frisado, e está havendo uma confusão muito grande, até pelo próprio Poder Executivo Municipal, é quanto à licitação de transporte em Imbituba. Está se baseando numa licitação existente, na qual ela trata simplesmente do transporte circular municipal. E está se usando isso para se renovar o contrato do transporte coletivo municipal, que são 2 sistemas diferentes de transporte. Para explicar para os internautas, o transporte urbano, ele se refere a todas as linhas do município, dos bairros do interior, inclusive. Ibiraquera, Itapirubá, Roça Grande, Arroio, enfim. O transporte circular é o popularmente conhecido em Imbituba como a linha do Amarelinho. Ele é um transporte, como o nome já diz, que é circular e faz simplesmente as linhas de Nova Brasília, Vila Nova, Divinéia e Centro. O contrato e a licitação que foi feita em 2003, ela se refere simplesmente ao transporte circular. Em nenhum momento o transporte urbano municipal está incluso nessa licitação. E por isso mesmo, não pode ser usado isso como parâmetro para renovação. Porque a gente teria que... O transporte urbano municipal, no sentido geral, ele trabalha sob um contrato de concessão precária, que era um contrato habitual feito há 30, 40, 50 anos atrás, que a partir de 95 ele deixou de existir. Não se faz mais um contrato precário a partir de 95. Teve uma lei, eu acho que é a 8678/95, se eu não estou enganado, que ela proibiu esse tipo de contrato. E a Santo Anjo vinha explorando esse contrato desde, para quem é mais antigo em Imbituba, desde a época das linhas do Seu Pioca, né? Que já é 40 e poucos anos atrás em Imbituba. E continuou prestando esse serviço. No começo, eu não era nascido, talvez fosse muito, muito positivo para Imbituba ter esse transporte. Mas com o passar dos anos, esses ônibus foram se degradando, não foi feita uma renovação de frota. Por ele ter um contrato precário e a falta de fiscalização por parte do município, tudo isso somado gerou um caos no transporte em Imbituba. Um caos que a gente está acompanhando essa situação precaríssima. Eu, por morar no município, num bairro de interior, acabo sofrendo mais com esse problema de transporte. As pessoas que moram em Ibiraquera, por exemplo, hoje, elas levam, em média, 1 hora a 1h20 para chegar no centro da cidade e pagam um valor de R$ 3,90 pela passagem. É um valor absurdo, né? Aqueles protestos que a gente teve aí por todo o Brasil, nenhuma passagem teve esse valor de R$ 3,90 e estava protestando em várias cidades. Vereador, os alunos do IFSC levam 2 horas de Garopaba até o centro da cidade, né? É um problema também esse, né? Bastante grave, mas eu até me reporto ao município, por a gente estar tratando da situação municipal. Hoje, se eu sair com um veículo particular de Ibiraquera, eu chego a Florianópolis, enquanto essa pessoa que pegou o transporte público não chegou em Imbituba ainda. Então a gente vê que existe uma disparidade, existem várias situações que teriam que ser adequadas. E de que forma se adequaria essas situações? Com um contrato com a licitação do transporte público municipal. A gente fez todos os encaminhamentos, inclusive depois da apresentação desse estudo na Câmara de Vereadores, e aqui está o documento também, a gente fez uma indicação solicitando a contratação de uma empresa que fizesse um estudo do transporte público municipal e, baseado nesse estudo, se lançasse o plano de outorga e a futura licitação. O município, na época, elogiou, inclusive, o nosso trabalho, e respondeu positivamente pela contratação da empresa, que futuramente foi contratada, a empresa Profuse. Ela foi contratada por um valor de R$ 115 mil, e o próprio objetivo de contrato é bem claro.
Ela foi contratada não só para fazer o estudo, ela foi contratada para fazer o estudo e concluir toda a documentação do processo licitatório. Então, quer dizer, a partir da hora que se renova isso automático, o trabalho não foi efetivo. O trabalho não foi concluído. O objeto do contrato, o objeto da contratação, ela não foi concluída, né? Então, a gente colocou um dinheiro, um recurso, que, na verdade, não teve finalidade. Mas a gente fez um diagnóstico do transporte público municipal. Qual o diagnóstico? Eu acho que o diagnóstico principal era fazer o quê? A licitação, porque daí sim a gente poderia adequar da forma da realidade do município. E a principal fase desse diagnóstico não foi feito, que seria as audiências públicas, a consulta pública. Eu acho que se existia alguém nesse processo que deveria ser ouvido e que tinha necessidade de ser ouvido, era a população. São eles que usam o transporte no dia a dia, são eles que sofrem com a situação do transporte municipal, e essa população ela não foi ouvida. Ela não teve a oportunidade de se manifestar, até mesmo se fosse fazer uma renovação automática, como foi feito, seria necessário ouvir a população, para que nessa renovação se colocasse esses contrapontos para a empresa continuar em Imbituba, mas atendendo a necessidade do município de Imbituba. Então a gente ficou assim bastante surpreso com essa situação. Mas ainda encaminhando todo esse trabalho que a gente fez relacionado ao transporte, a gente fez também um requerimento solicitando a constituição da Comissão de Acompanhamento de Transporte Municipal, que era para acompanhar o quê? Acompanhar o trabalho da Profuse, somado ao trabalho da Câmara de Vereadores, e se montar o processo licitatório. Essa comissão foi constituída com os seguintes membros. O presidente era o vereador Dorlim, o vice-presidente o vereador Valfredo, e eu como relator da comissão. A gente fez todo o encaminhamento, fizemos uma reunião com a empresa Profuse em Imbituba, né, na qual aqui está o relatório da reunião. A reunião foi realizada dia 12 de fevereiro de 2014, na qual estava presente o secretário José de Afonso, os vereadores membros da comissão, o diretor de transporte público do município e o proprietário da empresa Profuse. Lá foi decidido algumas situações e ele mesmo nos apontou, até por força de lei, que seria feito as duas audiências públicas e a consulta pública e que entregaria o processo licitatório pronto para o município no dia 30 de junho, que seria o término do contrato entre Profuse e município de Imbituba para a conclusão desse tipo de serviço. Depois dessa reunião, houve um distanciamento da empresa Profuse. Eu procurei buscar informações, não obtive essas informações, liguei para a empresa Profuse, que é a empresa de Lages, eles não forneceram as documentações necessárias e as informações necessárias com a desculpa de que seriam informações sigilosas, e isso é absurdo, porque eles estão tendo um contrato com o município, é um contrato público, com um ente público. Então não seria nem justificável falar que é uma informação sigilosa. Não prestaram informação. Depois de alguns dias, o setor de transporte do município mandou um relatório para a Câmara. Um relatório que não relatava nada. Não poderia ser concluído porque não tinha decisão, não tinha ainda sido concluído nenhuma parte do estudo. Na preocupação do término desse contrato, a gente procurou fazer uma nova reunião com o setor responsável do município por esse processo de estudo. Estivemos novamente reunidos, a Comissão de Acompanhamento do Transporte, estivemos reunidos no dia 26 de junho, 4 dias antes do término do contrato com a empresa Profuse, que se encerrava dia 30 de junho. Nessa reunião, o que é que nos foi passado? Que o contrato havia sido renovado com a empresa Profuse por mais 60 dias para que fosse concluído o plano de outorga. Após essa conclusão, seria enviado ao prefeito municipal e após o prefeito municipal analisar, seria enviado para a comissão. Após essa análise e todo o processo concluído, se abriria então a possibilidade do processo licitatório. Para nossa surpresa, e daí realmente é aí que eu fico um pouco chateado por isso tudo, 10 dias após essa reunião aqui, onde ainda nem sequer havia se concluído o estudo, o município recebe ônibus reformados, faz um evento para assinatura do contrato, não comunica
a comissão de acompanhamento do processo licitatório, na qual eu participo e não fui comunicado. Não estava concluído, eles relatam que estava concluído o estudo. Se estava concluído, realmente é uma agilidade tremenda. Por quê? Porque se 10 dias antes não havia sido concluído, se ainda iria ser concluído o estudo, como que 10 dias após o estudo estava concluído, estava analisado pelo município e os ônibus já chegaram em Imbituba, inclusive adesivados com o distintivo da cidade. Quer dizer, isso tudo foi feito então o quê? Em 4 ou 5 dias? Porque 10 dias antes o estudo não estava concluído. Então todos esses questionamentos nos deixou bastante chateado pela renovação ter sido feita dessa forma, de não ter ouvido principalmente a população, que é quem sofre com a situação do transporte em Imbituba. As consequências disso para o município serão gravíssimas. Por quê? Primeiro que está se vendendo uma falsa imagem. A falsa imagem de que a chegada desses ônibus vai resolver o problema do transporte. Isso não é verdade. Não é verdade porque esses ônibus, e dentro disso tudo, está se vendendo uma outra situação. Está se vendendo que se baixou para 8, 9, no máximo 10 anos a média de uso desses veículos em Imbituba. Gesser, isso não é possível. Por que não é possível? Porque os ônibus que chegaram na cidade, eles foram todos fabricados no ano de 2004. Isso foi conferido às placas dos veículos e foi analisado. Todos os veículos que estão em Imbituba, eles foram fabricados no ano de 2004. Então, portanto, já tem 10 anos de uso. Os que estavam já em Imbituba, eles já tinham uso maior. Alguns com 18 e 19 anos de uso. Como vai chegar numa média de 9 a 10 anos? É impossível, isso é conta matemática. Se soma todos os anos dos ônibus e se divide. Não tem como chegar nessa média. Então, quer dizer, esses ônibus, aí são informações extraoficiais, mas de pessoas que têm ligação dentro da empresa e me procuraram, inclusive, muitas pessoas têm me procurado para prestar informação, a maioria deles já tem 800 mil quilômetros rodados. E, inclusive, 4 já deram problema em Imbituba. Um, inclusive, foi aqui na frente do Jornal Popular, que é aqui do outro lado da rua. Quebrou aqui no segundo dia que estava em Imbituba, quebrou um ônibus aqui. 2 quebraram no alto da Divinéia. Um já quebrou as margens da BR-101. Então, quer dizer, eles estão há 15 dias em Imbituba e já está dando todo esse problema. Imagina esses ônibus com 2, 3 anos em Imbituba. Vai ser renovada a frota aos poucos. Hoje a promessa é que se chegue 2 ônibus novos no final do ano com adaptação para portadores de necessidades. Existe uma lei federal que a partir de 2015 todos os ônibus têm que ter adaptação. E é uma lei que foi elaborada em 2004, teve 120 dias para ser colocada em prática, né? E agora chegou ao seu limite. A partir de 2015 isso será obrigatório. O município, a gente ainda está mendigando uma possibilidade que vai ser lei a partir do ano que vem. Uma outra preocupação é qual foi os parâmetros dados para essa empresa. Eu, como membro da comissão, como vereador, como representante da população, até o momento não tive ainda acesso a esses documentos. Embora tenha ido buscá-los, tanto o plano de outorga que se diz que está concluído, quanto ao contrato novo, não nos foi fornecido ainda. A própria comissão que estava tratando todo esse sistema de transporte não recebeu. Tive a preocupação de procurar o presidente da comissão, o vereador Dorlim, e solicitar essa documentação para ver se a comissão já teria recebido para analisar. Até o momento não recebemos também toda essa documentação. Infelizmente, a população vai sair perdendo. Os problemas que estão em Imbituba hoje, eles continuarão por vários anos. A desculpa do município, que é uma desculpa muito evasiva, que é a questão que a Santo Anjo teria a possibilidade de renovar automático por mais 10 anos. Primeiro, essa possibilidade existia sim no contrato, mas se refere simplesmente às linhas circulares, não o sistema urbano de transporte. As linhas circulares, repito mais uma vez, são as linhas exploradas pelo popular amarelinho, que abrange 4 bairros. O sistema de transporte não tem licitação, então poderia ser feita nesse momento. Segundo, a gente não teve a possibilidade dessa participação, nós como agente político e a população no sentido geral das audiências públicas, né? Qual o interesse que está sendo defendido da população?
A terceira possibilidade, a terceira situação, é que se diz que a passagem não se aumenta no primeiro momento. Vai se aumentar uma passagem que do centro da cidade, na Vila Santo Antônio, é um trajeto mínimo. Se paga R$ 2,70 para transitar esse trajeto. Dentro do próprio bairro, eu vou citar Ibiraquera por morar lá e conhecer, dentro do próprio bairro se paga R$ 2,60 para transitar do bairro para o bairro. Então era hora de a gente ter usado esse momento para fazer essas adequações, para exigir da empresa que continuasse a Santo Ângelo em Imbituba. Não teria problema nenhum. O questionamento, eu quero deixar sempre bem claro para a empresa Santo Ângelo, para os funcionários da empresa Santo Ângelo, que não é nada contra a empresa Santo Ângelo. Muito pelo contrário, eu acho que o município tem que agradecer por eles ter todos os anos em Imbituba fornecendo transporte. De alguns anos para cá tem sido precário, mas a gente ainda tem um agradecimento a fazer a eles por estar todos esses anos transportando a população de Imbituba para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu lazer. A gente tem um agradecimento. Agora, o município não poderia ter feito da forma como fez. A questão desse valor que teria que ser indenizado a Santo Ângelo, o município tem essa situação de indenizar Santo Ângelo, porque teria que notificar ela um ano antes do encerramento do contrato. Mas o município também poderia ter rompido o contrato por descumprimento de diversas outras cláusulas pela Santo Ângelo, né? Inclusive algumas, eu vou ler uma breve aqui, que está no contrato, já que estão se baseando nesse contrato Apesar da divergência de data de término de concessão, o poder concedente tem outras cláusulas do contrato e da Lei 89.85/95 que protege o rompimento. Exemplo, a concessionária se obriga a prestar serviço adequado aos usuários. O serviço não era adequado ao usuário. O serviço não tinha a adequação necessária. Assim, considerando os termos da legislação de concessão, Lei 8987/95, no artigo 6º, aquele que satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas. E também, a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, nesse caso o município, a declaração de caducidade da concessão, caducidade é o término, ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, no artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente, mais uma vez repito, nesse caso o município, se o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos pela qualidade do serviço. Então, quer dizer, esses relatos dariam ao município o poder, a possibilidade de ter encerrado esse contrato até pela precariedade do serviço prestado no município. Agora, quando a gente vai analisar as duas situações, uma é o rompimento do contrato porque está se fazendo um mau serviço. A segunda é a continuidade do contrato porque se tem uma multa. Eu acho que quando se vai defender o interesse público, o interesse municipal, tem que se ver o quê? A primeira possibilidade, que é o mau serviço prestado e a possibilidade de uma nova licitação, que não foi atendido nesse momento. Então a gente está fazendo esses questionamentos, vamos juntar a documentação necessária para que isso tenha continuidade. Era isso que eu queria saber, vereador. O senhor faz algumas alegações, o senhor tem alguns documentos e algumas situações, assim, no momento em que o senhor explica, nos parecem óbvias. Isso não deveria ter sido feito dessa forma. Pode-se pensar assim, certo? Imaginando que se pode pensar que não foi feito da forma correta, qual é o próximo passo do vereador Anderson? Vou ficar contestando na Câmara? O que vai ser feito a partir daqui? O vereador Anderson vai levar o Ministério Público? Vai uma CPI? Qual é o caminho, vereador? Se o senhor que acredita que não foi essa a melhor forma. Eu até pedi apoio para o meu partido, para nossos vereadores do partido, para que a gente faça essa notificação ao Ministério Público de forma coletiva. Estou juntando e por isso fui buscar o plano de outorga, que segundo eles foi concluído, e também o novo contrato assinado com a empresa. Vou fazer a juntada de todos esses documentos e vou levar ao conhecimento do Ministério Público o que foi adotado.
Se o Ministério Público entender que essa foi a melhor opção para Imbituba, quem sou eu para questioná-lo? Agora, eu não vou questioná-lo pela questão de respeito. Agora, eu terei a certeza que não foi feito melhor pela cidade renovando o contrato de forma automática. Isso é uma certeza que eu tenho porque eu conheço o processo, eu estudei, eu me preparei para conhecer todo o processo de transporte público. E vou ter essa certeza mesmo que a decisão do Ministério Público seja diferente. Agora, eu acredito também que o Ministério Público vai analisar toda a documentação. E a documentação, ela em diversos pontos contradiz aquilo que o Poder Executivo tem como pretexto para a renovação automática. E aí vai ficar aquela situação da decisão ser uma decisão superior e não cabe mais ao Poder Legislativo ou Executivo voltar atrás. Certo, vereador Anderson. Nós aqui da RWC TV queremos agradecer aqui imensamente a sua disposição de vir até a gente, né? A gente entrou em contato e mencionou que estamos à disposição a partir do seu contato. E dizer o seguinte, esperamos ter feito o melhor possível, né, para levar aí à comunidade as diversas possibilidades, os caminhos que se tem hoje no município, um que o Executivo escolheu, outras possibilidades como o vereador Anderson apresenta aqui, e a gente espera ter cumprido o nosso papel e agradecemos aqui a sua participação, vereador. Então, finalizando, eu quero agradecer a sua vinda até o nosso estúdio aqui na RWC TV e, da mesma forma que fizemos agora, nos colocando à sua disposição, vamos continuar, né, à sua disposição e da comunidade, para que a gente possa, se houver algum encaminhamento, algum desdobramento dessa situação, nós estaremos aqui à sua disposição, como, obviamente, também ao prefeito Jason Cardoso, né? Muito obrigado, vereador, e deixo o microfone aí para as suas considerações finais. Jéssica, eu já lhe agradeci pela oportunidade. Essa oportunidade ela é muito importante para que tenha esses esclarecimentos. Eu sempre friso que a gente tem que respeitar o posicionamento e a opinião de cada um, e eu respeito o posicionamento do prefeito municipal de ter feito a renovação, mas não concordo por conhecer o processo. Isso faz parte de um processo democrático. Eu acho que sem críticas a B ou C, eu acho que tem que ser feito, na verdade, um debate. Esse debate se perdeu a oportunidade de se fazer, mas a gente coloca à disposição sempre que necessário para estar aqui, para fazer os contrapontos. Eu gosto sempre de tratar do que eu falo baseado em documentos, porque, infelizmente, as coisas podem ser difusas no meio do caminho e a gente se colocar numa situação constrangedora. Então, tudo que eu falei aqui hoje para os telespectadores, para os internautas, eu falei baseado naquilo que eu estudei e naquilo que eu tenho conhecimento. Mas é uma grande oportunidade estar aqui esclarecendo, porque a gente não teve esse respaldo de toda a imprensa local para prestar as informações necessárias à população. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma ferramenta chamada rede social, que quando bem utilizada, ela acaba dando essa dimensão. E eu tive essa possibilidade de passar isso para a população. Mas foi poucas as oportunidades de passar de forma maciça como estou tendo hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson. E finalizando, dizer ao senhor também que, assim como a gente fez no caso no episódio da entrevista do prefeito Jason, vereador, nós também vamos comunicar justamente pelas redes sociais, que é uma ferramenta importante, inclusive, para a gente que tem toda uma vivência digital. A nossa TV é digital, estamos aí num processo muito bom de ampliação desse veículo de comunicação, e com certeza a gente usa as redes sociais, vai avisar tanto ao senhor quanto à comunidade que vai estar à disposição o vídeo assim que a gente colocar na nossa programação, para que todos possam assistir. Muito obrigado, vereador Anderson. Esse foi o RWC TV especial aqui com o vereador Anderson Teixeira, falando a respeito do transporte coletivo aqui da cidade de Imbituba, que foi renovado o contrato com a empresa Santo Anjo, por parte do Poder Executivo, que é quem cabe fazer isso, e o vereador Anderson veio trazer aqui algumas alegações, algumas informações e o seu ponto de vista, achando que esse não foi o melhor negócio. E você, internauta, que nos acompanha pela RWC TV,
tem agora à sua disposição as duas opiniões, as duas ideias, as duas posições que existem hoje sobre transporte coletivo e cabe a você julgar o que é melhor, o que você entende que é o mais certo, o mais adequado. A RWC-TV espera ter cumprido o papel de levar a informação com fidelidade e com lisura até você, nosso telespectador, até você, internauta, que nos acompanha pela RWC-TV. Eu sou Géser Batista e a gente volta em outro momento com RWC-TV especial.